Na Era do Espírito. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 kHz, Florianópolis, Santa Catarina. Meu nome é Narval Almeida Júnior e eu venho aqui apresentar para vocês o programa Na Era do Espírito, patrocinado pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Hoje nós continuamos, na realidade vamos finalizar a parte do Livro dos Espíritos que fala sobre as leis morais. Então nós vamos falar aqui hoje do capítulo 12, que fala da perfeição moral. Esse capítulo que não é uma lei moral como os capítulos anteriores, né? Os 10 programas anteriores, cada um falou sobre uma lei moral. Esse capítulo não é bem uma lei. Eles são várias observações sobre moralidade e perfeição moral, né? É um capítulo muito bom. Então vemos que a primeira pergunta que Kardec faz é a seguinte: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos respondem: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. E termina assim a resposta dos espíritos, né? Veja que a gente precisa fazer o bem sem se interessar em propalar o bem, sem interesse nenhum, sem querer divulgar, sem querer aparecer, sem nada. Essa é que é a verdadeira caridade. E mais à frente, outra questão, Kardec pergunta o seguinte: postos de lado os defeitos e os vícios, acerca das quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? E os espíritos respondem: o interesse pessoal. Essa questão segue, mas eu acho que aqui ela já mata, né? Mais na frente eles acrescentam o seguinte: o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens desse mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. E assim eles terminam a resposta. Então, é o desinteresse em tudo que a gente faz de bem é o que vai realmente nos levar adiante. E mais à frente, Kardec pergunta o seguinte: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? E os espíritos respondem: não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Então Kardec segue com a seguinte pergunta: como se poderá determinar o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? E os espíritos respondem: as paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado, e se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la, e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. E Kardec acrescenta o seguinte comentário: as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e auxiliam na execução dos desígnios da providência. Ele continua, mas eu vou parar por aqui porque o nosso tempo é curto, né? Mas o que é que ele quis dizer? Quando a gente faz coisas com a paixão, a gente consegue produzir muito melhor do que quando a gente faz sem paixão. O que a gente não pode é exagerar, né? E mais à frente, Kardec faz a seguinte pergunta: dentre os vícios,
qual o que se pode considerar radical? E os espíritos respondem: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios, e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpá-lo, quando não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. E assim terminam os espíritos, essa questão. As imperfeições são muito difíceis da gente controlar, da gente resolver, né? E o egoísmo é o principal delas, porque ele é um instinto, de certa forma, um instinto de preservação próprio. Mas como que a gente combate isso, né? E aí tem uma pergunta que é muito importante do Livro dos Espíritos, que é a seguinte, né? Que é a última pergunta desse capítulo, que é 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem para se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E aí os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec emenda com outra pergunta: concebemos toda a sabedoria nessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um reconhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E vem a seguinte resposta: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que, todas as noites, evocasse todas as ações que praticara durante o dia, e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e como, que objetivo procedestes em tal ou qual circunstância. Sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censuraríeis. Sobre se obraste alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, teria que temer o olhar de alguém? Ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que puderdes ter obrado contra Deus, pois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de que algum mal que precisa ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mais adiante, ele acrescenta o seguinte: quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, e que inquirir como a qualificaríeis ser praticada por outra pessoa, se a censurais noutrem, não na poderia ter por legítima quando fordes o seu nome, o seu autor, pois que Deus não ousa de duas medidas para a aplicação da sua justiça. Com essa explicação de Santo Agostinho, que é magnífica, a mais importante de todas as que eu já vi, uma aplicação prática, nós terminamos então o programa de hoje mandando um sincero abraço a todos os ouvintes. Um feliz final de semana para todos. Na Era do Espírito.